Annyeonghaseyo, Chukpok Kajondur. Bom dia, famílias abençoadas. Hoje, dia 9/7 do ano 2020, aqui em Palmas, Tocantins, Brasil, com muita gratidão e alegria, eu quero enviar essa mensagem para as famílias, para os irmãos, amigos, nesse dia tão maravilhoso, quente aqui no estado de Tocantins. Bem, estamos vivendo numa era formidavelmente maravilhosa, numa era no qual nós conhecemos como a era do Cheonilguk. A era do Cheonilguk. O que é a era do Cheonilguk? É a era que as portas do reino dos céus se abriram. A era do reino dos céus chegou para nós, para a humanidade. Nós sabemos que Deus criou Adão e Eva, e o maior desejo de Deus, maior sonho de Deus, era viver com seus filhos, viver com Adão e Eva, dentro deles, experimentando tudo que eles experimentassem. Por isso que Ele colocou toda a sua essência nos filhos e denominou como obra-prima, a obra mais importante de toda a criação. Mas infelizmente ocorreu o pecado e ocorreu a primeira tristeza de Deus. E essa tristeza ela se estendeu até os dias de hoje, onde foi multiplicado filhos do pecado, filhos mortos espiritualmente, como a Bíblia menciona. Nascemos mortos e precisamos renascer no Cristo. Então esse renascimento, ele é voltar para o seio de Deus, voltar a viver no domínio de Deus. E nós, unificacionistas, nós, famílias abençoadas da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, somos afortunados porque nós estamos vivendo nesta esfera de domínio de Deus, onde nós podemos receber o domínio de Deus. Mas isto nos trouxe grandes responsabilidades. E a primeira responsabilidade é, lógico, nos unirmos a Deus e viver de acordo com sua vontade. E em seguida, formar uma família, multiplicar, centralizado no amor de Deus. E trazer Deus para viver junto conosco e nossa família. Mas também temos uma outra responsabilidade, que é expandir essa era do Cheonilguk, essa esfera de céu, de reino dos céus, de domínio de Deus, que chegou para nós, e chegou para toda a humanidade. Nós temos a responsabilidade de transmitir para as outras pessoas. Como o juramento da família Sexto nos ensina, nós temos que multiplicar a fortuna celeste como representantes dos verdadeiros pais. Então, como que nós podemos multiplicar essa bênção, essa sorte celeste? Somente através do testemunho. Somente através do testemunho e da nossa vida prática. Por isso Jesus ordenou para seus discípulos que eles evangelizassem, que eles testemunhassem. Pois somente através do testemunho é que nós podemos expandir, ou seja, multiplicar essa bênção, essa fortuna celeste. Ok? Então hoje eu quero enviar essa mensagem, onde nós vamos falar sobre o testemunho. Então nós temos acompanhado o sermão, nosso culto pela internet, devido ao coronavírus. Também quero lembrar que todos estejam com saúde. Estamos orando com um coração profundo para aqueles que contraíram o vírus e para que outros não venham contrair. Então nós estamos orando e que essa fase da humanidade passe e nós possamos imediatamente, ligados ao coração do verdadeira mãe, que está com o coração quente para fazer atividades. Nós também em seguida iremos fazer atividades presencial. No momento nós estamos fazendo atividades através do WhatsApp. Então nosso sermão dominical pela sede central está enfatizando, aqui vocês veem na tela, o testemunho através do WhatsApp. O que o nosso presidente nacional está pedindo?
que 500 pessoas, 500 membros, envia 16 vídeos para 16 pessoas. É lógico, você pode enviar para 100, para 200 pessoas. Aqui nós temos um exemplo de um irmão de Goiás que enviou para 650 pessoas. Parabéns para ele. Eu tenho enviado para 40 e poucas pessoas semanalmente. Então essa é a direção da nossa sede central, até porque nós não temos outra opção por causa do coronavírus. Então nós temos que acertar o foco da providência. Então, duas coisas que eu aprendi lá em Mato Grosso do Sul, como presidente Coit, na época pastor, que nós temos que acertar o foco da providência e motivação pura. O que é acertar? Eu dou um exemplo, eu gosto de dar um exemplo, né? O que é acertar o foco da providência? Então, de repente, Deus pede para você e para mim ficar na frente de nossa casa e contar quantas pessoas vai passar naquele dia. Essa é a providência que Deus pediu. Um exemplo. E eu vou fazer jejum de 7 dias. Eu vou fazer jejum de 40 dias. Então, será que eu acertei o foco da providência? Aparentemente, eu estou fazendo algo muito grande. Porém, Deus pediu que eu contasse as pessoas que passassem na minha frente, na minha casa. Então, esse é que Deus quer. Então, o que Deus quer de nós hoje? Das famílias abençoadas, como a verdadeira mãe tem nos ensinado, somos água cristalina. O que é água cristalina? Água pura. Porém, ela disse: se a água pura fica parada, essa água, ela apodrece. Por que a água apodrece? Por que tem essa analogia da água? Porque a bênção, ela é pública. E uma vez que a bênção é pública, ela tem que ser transmitida para os outros. Então, quando eu recebi essa fortuna celeste de Deus, dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, mediante um sacrifício enorme dos verdadeiros pais, de sangue, suor e lágrimas, e sacrifício, doando os seus filhos para o mundo espiritual, o seu corpo, sua vida. Então eu recebi essa bênção de graça. Então eu tenho que, no mínimo, transmitir ela para as pessoas. Então, quando eu não transmito o que é público, aquilo vai me sufocar, aquilo vai haver cobrança. Então isso é através do testemunho. Então 500 pessoas que envia vídeos, né, para várias pessoas, para nós chegarmos no nível de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, para essas 8.000 pessoas. Então, na última semana, nós enviamos para 380 pessoas, enviou vídeos. 380 pessoas enviaram os vídeos. Então nós precisamos chegar na meta de 500 pessoas. 500 pessoas. Então falta pouco, falta 116 pessoas. Então eu quero enfatizar o testemunho nessa mensagem, para que todos aqueles que ainda não estão dando testemunhem, pois o testemunho tem algo maravilhoso que você vai encontrar no testemunho. Ok? Então vamos lá. Então eu também quero trazer aqui em coreano, porque é a palavra original dos verdadeiros pais, até porque eu treino meu coreano, eu sinto mais força na palavra em coreano, e isso é um fato, né? É um fato. Nós vemos nas igrejas cristãs e as pessoas falam em línguas e todo mundo se regozija, todo mundo se alegra, que é a língua dos anjos. Então a língua dos verdadeiros pais, com certeza ela é maior, mais poderosa de qualquer língua de anjos. Sim ou não? Com certeza é. Então vamos lá. Chondorul Heyahanun Iyu. Chondorul Heyahanun Iyu. O motivo por que temos que dar testemunho, né? 여러분이 전도하러 가는 곳은 구원해주기 위해서가 아닙니다. Você não sai para dar testemunho para dar salvação para as pessoas. Não é para salvar as pessoas, não é esse o motivo do testemunho. Mas o motivo primário, o motivo principal do testemunho é você 구원받기 위해 나가는 것입니다. Então o motivo principal do testemunho é você sair para receber salvação, para você construir um novo eu. Um novo eu vai ser construído no testemunho, vai ser
recriado no testemunho. Então isso é extremamente importante entender isso. É lógico que a pessoa vai receber benefício, a pessoa que vai receber o testemunho vai ser salva, mas em primeira instância, em primeiro momento, nós temos que pensar aqui e acreditar, porque é a palavra de Deus Pai, que o testemunho é para salvar a mim mesmo, para recriar um novo eu, certo? Maniage 여러분들이 주에 가서 3년 동안 전도를 하나도 못 했다면, veja só, se você vai para um estado ou para a região, ou em sua própria região onde você mora, se você vai para um estado durante 3 anos e você mora naquele lugar e não dá nenhum testemunho, você não gera nenhum testemunho, o que pode acontecer? O que vai acontecer se você não dá testemunho? Durante 3, 4, 5, 10 anos, você morando em um local, com os vizinhos perto de você, e você não dá testemunho, o que vai acontecer? Os verdadeiros pais dizem que o maior câncer da história não é o câncer, a doença física, que todo mundo teme, que todo mundo é terrível o câncer, é a maior doença física que nos amedronta. Porém, existe uma doença maior que o câncer, que é o câncer espiritual, que é a queda. Porém, eu, Silvio, pastor Silvio, a minha família, a família das famílias abençoadas, todos vocês, quando vocês abrem a geladeira, todos os dias, vamos dar esse exemplo, né? Todos os dias você vê o remédio do câncer ali na porta da geladeira, e o teu vizinho está com câncer, a tua mãe, teu pai, teu sobrinho, teu primo, todos com câncer, e você, sabendo que o remédio está ali, e você não dá para eles. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos o princípio divino, nós temos as palavras dos verdadeiros pais, nós temos a linhagem que nós podemos transmitir e curar o câncer da queda, que é o maior câncer da história, que mantém você morto espiritualmente, e nós não transmitimos para nossos parentes, para as pessoas que nós amamos. O que vai acontecer quando essas pessoas souberem que você tinha um remédio do câncer e não passou para elas? Elas vão ficar alegres ou chateadas? Como que elas vão ver você? Então, veja só o que o verdadeiro pai diz. Kudoan, durante 3 anos você está num estado, numa região, num local. Kudoane, jugun saramduri, ya, ijashiya, we narul jondoan resoyo. Então, essas pessoas vão olhar para você quando elas chegarem no mundo espiritual e vai dizer assim: as pessoas que morreram durante esse tempo dirão a você: ei, seu maldito, por que você não me deu um testemunho? Você tinha o remédio para elas aqui no mundo físico, você tem o remédio. Todos nós unificacionistas temos o remédio para curar a morte espiritual e física das pessoas. Então, o que eu estou fazendo? Será que eu estou centralizado? Será que eu estou vivendo centrado? O que é o centro? É o domínio pelo amor. Não existe nenhum ser humano, nenhum ser na terra que nos ama mais do que Deus e que os verdadeiros pais. E ainda assim eu não sou submisso a esse amor? Ainda assim eu não sou centrado nesse amor? O que está acontecendo comigo? O domínio pelo centro é o amor, mas ainda assim eu não estou sendo obediente ao amor dos verdadeiros pais, que eu digo para ele que eu a amo. Eu lembro dos jovens, vocês jovens também têm que testemunharem. Nós temos uma grande oportunidade agora pelo WhatsApp. Você pode dar testemunho para 10, 20 pessoas, enviando as palestras do pastor Ronilson, que parabéns para ele, está muito bem elaboradas, muito boas. Estão muito boas as palavras, bem explicadas as palestras. Então, através de 10 minutos eu posso dar testemunho para 100 pessoas, com uma boa palestra. Então, se você tem dificuldade de dar pessoalmente, você pode abrir o caminho através dos vídeos, para depois você encontrar seu filho espiritual. Então, jovens, eu vi os jovens perante a verdadeira mãe lá em São Paulo, derramando lágrimas. Por quê? Porque eles amam a verdadeira mãe, amam os verdadeiros pais.
Mas se eu amo, por que eu não testemunho eles? Por que eu não dou testemunho? Então, amor é viver para o próximo. Amar é sacrificar pelo próximo. Como o pai dá o exemplo da mãe que amamenta o bebê, mesmo com os seios rachados, né? Todos nós pais e mães passamos por isso. Ainda assim a mãe dá, né? Por quê? Porque ela sacrifica a sua vida pelo bebê. Esse é amor, o amor original. Entendeu? Então os jovens também precisam testemunhar, e todos nós precisamos testemunhar. Então essas pessoas, quando morrem e vão para o mundo espiritual, elas vão perguntar para você: por que você não me deu testemunho? Então o que elas vão dizer? Vamos lá? Então elas vão dizer assim: na norur hanuri pone jonundé, o céu enviou você até mim. Ue jondo anresoyo. Por que você não me testemunhou? Por que você não deu testemunho para mim? O céu enviou você, mas por que você não testemunhou? Por que você não apresentou os verdadeiros pais para mim? Por que você não me deu a oportunidade de conhecer e mudar minha linhagem? Então eles vão dizer o quê? No temune, por sua causa, jugoso Dioge wasumnida wata no temune. Então eles vão dizer o que para você no mundo espiritual? Por sua causa eu morri e vim para o inferno. Gente, nós temos que entender isso. Não precisamos ir para o mundo espiritual para saber que isso é verdade. Nós reconhecemos o mundo espiritual. Nós sabemos da vida após a morte. Como que eu posso viver uma vida sem dar testemunho? Como que eu posso viver a vida sem fazer Messias tribal? Então, por sua causa, eu morri e vim para o inferno. Por quê? Porque eu tive a oportunidade, o céu trabalhou e me enviou até aquela pessoa para testemunhar para ela. Mas eu vacilei por alguma razão, né? Muitas vezes por causa de conflito, né? Ressentimento. Eu não centralizei minha vida na vida dos verdadeiros pais e na orientação dos verdadeiros pais. Kurona nanun norur chamso handago hanun goya. Por isso eu vou acusar você. Por isso eu estou lhe acusando. Então os espíritos das pessoas hoje que têm a oportunidade de receber o testemunho nosso, o evangelho dos evangelhos, a maior bênção que um homem pode receber, que é conhecer o Cristo, o Messias, os verdadeiros pais do céu e terra, humanidade. E eu tive o privilégio de conhecer, e eu não transmiti para essa pessoa. Então essa pessoa vai me acusar no mundo espiritual. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, Yorobunege e Soso, Chondoga, Wansuinika, Momi, Wansuinika. O que está nos impedindo de dar testemunho? Hein, Rafael? O que está nos impedindo de abrir a boca e falar para as pessoas que os verdadeiros pais, o Cristo esperado por 2000 anos, já chegou? Explicar sobre a queda, explicar sobre o princípio da criação, explicar sobre a ressurreição da volta e todos os 7 selos que tinham que ser revelados. O que é que está me impedindo? É o testemunho em si? Ou é o meu corpo? Ou é a dificuldade em mim? Então o verdadeiro pai pergunta assim: quem é o nosso inimigo? O corpo ou o testemunho? O testemunho ou o corpo que está impedindo? É isso aí, Rafael, é o corpo, né? O corpo impede de nós dar testemunho, né? A Bíblia fala: quando você inclina para a carne, é inferno. Mas quando você inclina para o Espírito, é vida. Então nós temos que centralizar nossa vida no Espírito. O verdadeiro pai diz que nós temos que ter 3 conceitos. Primeiro, o conceito de amor verdadeiro, conceito de altruísmo e o conceito de vida eterna. Se eu vivo essa vida aqui, se eu vivo a vida terrena pensando só no hoje,
ignorando a vida após a morte, a vida espiritual, eu vou nascer lá também morto, como eu nasci aqui. Irmãos e irmãs, eu nasci morto nessa vida, morto espiritualmente, e renasci através dos Deus Pais. Agora eu vou ter que renascer morto, nascer morto no mundo espiritual? Não, eu não vou perder. Eu não vou viver uma vida mediana ou medíocre conhecendo os Deus Pais. Eu não vou perder essa luta para Satanás. E eu vou dar alegria a Deus, porque eu sou filho de Deus. Sim ou não? Eu nasci para dar alegria a Deus e não Satanás. Eu não nasci para servir dois senhores, é apenas um Senhor. Isso é independente de religião. A humanidade precisa entender que servir a Deus é independente de religião. Servir os Deus Pais hoje para nós é independente de quem esteja na presidência, quem esteja como pastor, quem esteja na minha frente como figura central. Entenderam? 정도 하루 나가는 사람들은 사탄 앞에 고인받고 나가는 것입니다. Então, as pessoas, quando eu saio para dar testemunho, as pessoas que estão saindo para testemunhar, saem para ser aprovados perante Satanás. Então o testemunho ele tem essas qualidades, ele tem essa finalidade de você sair para testemunhar e Satanás aprovar você perante Deus. E não só Satanás, também Deus. 하나님에게도 하나님에게 고인받기 위해서 전도 나가는 것입니다. Então saindo para receber, estão saindo para receber a aprovação de Deus. Então o testemunho ele tem vasta. Essas partes que eu peguei das palavras de Deus Pais é só algumas palavras que eu tirei do Caminho do Líder Espiritual, volume 2, 3, em coreano. 그래서 하나님의 인정서를 받고 또 사탄의 인증서를 받아놓고 싸워야 되는 것입니다. Então temos que lutar para receber o certificado de Deus e também o certificado de Satanás. Então o testemunho, quando nós saímos, ele tem essa importância. Nós saímos para ser aprovados por Satanás, que no campo de batalha nós vencemos, que nós não usurpamos da vida pública, das coisas públicas, da bênção pública, da sorte celeste apenas para mim mesmo. E eu multipliquei a bênção de Deus. Eu sou uma fábrica de multiplicação de filhos de Deus, físico e espiritual. Eu tenho 3 filhos, eu multipliquei filhos para Deus. Outros têm 10, outros têm 12. E eu posso multiplicar 430 ou mais filhos espirituais para Deus, que é a missão do Messias tribal. Eu não acredito que até hoje eu possa encontrar alguém que diz que ama a verdadeira mãe, ama os pais celestiais, os verdadeiros pais, e não deu uma bênção, e não realizou uma bênção do Messias tribal. Eu não acredito que existem pessoas assim, que receberam todo o benefício dos verdadeiros pais e está negligenciando os verdadeiros pais, negligenciando o benefício que ele recebeu. A Bíblia fala que existe o pecado da negligência. Bem, 여기에서는 돈 많이 가졌다는 것은 자랑할 거리가 절대 안 돼요. O que é que nós vamos nos orgulhar no mundo espiritual? Do que? No mundo espiritual, ter muito dinheiro nunca é motivo de orgulho. Nós sabemos disso. Nós sabemos que conseguir dinheiro aqui, conseguir dinheiro no mundo espiritual não tem valor nenhum, não tem relevância nenhuma. Então por que nós vamos centrar nossa vida no dinheiro material, buscando só as virtudes materiais? É lógico que nós temos que trazer, né? Nós temos que ter dinheiro, mas nós temos que ter dinheiro como exemplo do verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai é o nosso exemplo. Dinheiro para testificar os verdadeiros pais.
A verdadeira mãe disse, ela deu exemplo sobre o grande guarda-chuva, e que a UPF, Associação das Mulheres, e todas as instituições vão estar dentro desse guarda-chuva para testemunhar os pais celestiais e os outros pais. Então, se eu faço parte dessa instituição do UPF, Embaixador da Paz, ou da Associação das Famílias, enfim, da Federação das Mulheres, eu também estou inserido nessa missão de testificar os pais celestiais. Na era do Velho Testamento, as pessoas conheceram Deus como Jeová, e eram os anjos que trabalhavam na frente de Deus, no lugar de Deus. Jesus veio trazendo Deus como um pai, mas as pessoas eram filho adotivo, ainda estavam na posição de servo. Mas hoje a verdadeira mãe abriu a era para a humanidade conhecer os pais celestiais, os Hanur Pumonim, conhecer os pais celestiais, que nós sabemos que é a essência masculina e a essência feminina. Até então, mesmo o verdadeiro pai, ele falou dos pais celestiais, mas até há uns anos atrás era enfatizado apenas a masculinidade de Deus, o Deus. Hoje a verdadeira mãe, com a sua magnitude preciosa e grandioso amor, está nos ensinando sobre a parte feminina de Deus. As características duais de Deus hoje nós podemos ensinar, e ela pede nossa ajuda da primeira geração e da segunda geração. Eu li as palavras da mãe, ela diz que ela precisa da nossa ajuda para esse trabalho. Então, no mundo espiritual, nós não vamos ter orgulho de dinheiro. 세상에서 권력을 가졌다고 자랑할 수도 없습니다. Também você não pode se orgulhar do poder que você teve aqui no mundo físico. Presidente da República, deputados federais, senadores, juízes, professores, não importa qual cargo que você teve aqui, qual poder que você teve aqui, isso não é relevante no mundo espiritual, não tem relevância nenhuma. Então por que eu vou centralizar minha vida nessas qualificações? Em buscar isso. 용기에 가면 자랑할 곳이 좀 더 밖에 없다는 것입니다. Então, quando você for para o mundo espiritual, a única coisa que você vai se orgulhar não é outra senão o testemunho. O quanto você testemunhou para as pessoas, o quanto você levou os verdadeiros pais para as pessoas, o quanto você ensinou para as pessoas que elas precisam renascer e voltar para o domínio de Deus, que elas nasceram para servir apenas um Deus. Quanto você ensinou as pessoas, o quanto você deu vida para as pessoas, o quanto você usou da bênção pública para as pessoas. É isso que vai nos dar orgulho no mundo espiritual. Vamos ler? A única coisa que você vai se orgulhar quando chegar no mundo espiritual é o testemunho. É o que, Rafael? Testemunho. O testemunho, a única coisa que nós vamos nos orgulhar. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não deu nenhuma bênção, não levou, então não deixe essa água cristalina em você se tornar podre. Você recebeu as 5 bênçãos dos verdadeiros pais: bênção em nível de igreja, bênção em nível de família, de nação, de tribo, de mundo, de universo, e a bênção de 2013, onde os verdadeiros pais e a verdadeira mãe abriu a era do Chonilguk e proclamou o primeiro ano do Chonilguk. E você está esperando o quê? A verdadeira mãe não tem tempo suficiente, o céu não vai esperar por muito tempo, e nem o nosso corpo físico vai esperar por muito tempo. Eu não quero fazer a ressurreição da volta, eu não quero ter que depender de alguém aqui no mundo físico. Então eu vou trabalhar com o risco de minha vida para eu me aperfeiçoar, para eu pagar todos os meus débitos e dos meus antepassados e servir os verdadeiros pais. Aju? Servir os Chonjin Changumonim Mul Moshigo Ne Inseur Patigesumida. Eu irei ofertar minha vida para servir os verdadeiros pais e da minha família. Isso é meu compromisso com Deus. Aju? Então, o único
motivo de orgulho que você vai ter no espiritual é o testemunho. Em 15 dias, o pastor do Tocantins conseguiu realizar o seu Messias tribal no número simbólico, em termos de número. Então, se você sai um dia com uma meta de 21 famílias e dá a bênção para elas, o mundo espiritual vai estar com você, os verdadeiros pais vão estar com você, estarão com você, os seus antepassados estarão com você. Então, por que ter medo? Qual posição era mais difícil de dar testemunho? A minha, a nossa hoje, ou a dos discípulos de Jesus? Que eles eram queimados, eram jogados na cova do leão. Hoje nós estamos vivendo num mundo que nós podemos testemunhar e levar a bênção para as pessoas facilmente. Adiu? O único motivo no mundo espiritual é o testemunho de orgulho. Vamos pegar uma palavra da verdadeira mãe do Chon Sogyeon, segunda edição. A palavra ela diz assim: Hanul Pumonime Sowon과 Uri의 Sowon은 Tankutkaji, até o fim da terra, em toda a terra, Hanul Pumonimul Morunun Sarami Optoro Hanun Koshimnida. Então a verdadeira mãe está falando o quê? Que o sonho dos pais celestiais, desde o início da história, desde quando ele criou todas as coisas e colocou Adão e Eva, o sonho dele é que toda a humanidade se tornasse cidadãos de Chonilguk, que conhecesse a ele mesmo como Criador. Mas as pessoas não conheceram Deus, não conhecem o coração de Deus, de alegria quando ele criou a humanidade, e de tristeza quando Adão e Eva caíram, os únicos filhos traíram ele, e o coração dele de labuta, de sacrifício para salvar os seus filhos. Imagina o coração de Deus para nos salvar. Milhares e milhares de anos, aquelas próprias pessoas que ele preparou, traíram ele. Então, imagina o coração de Deus. Então a verdadeira mãe disse que agora, nesta era, o sonho de Deus, dos pais celestiais, sonho dos pais celestiais, o nosso sonho, esse é meu sonho, Silvio, é que ninguém na terra fica sem conhecer os pais celestiais. Sarami Optorok Hanun Koshimnida. Hanul Pumonim과 천진 천부모님을 모르는 사람이 없도록 하는 것입니다. Que ninguém nesta terra fica sem conhecer os verdadeiros pais do céu e terra e humanidade e os pais celestiais. Aju. Vamos repetir: nós amamos os pais celestiais e amamos os verdadeiros pais. 하늘 부모님과 천 부모님을, 천진 천 부모님을 사랑합니다. 사랑해.